Pega a tua Bíblia e vamos ler dois capítulos no Evangelho de João. Vamos então no primeiro capítulo do capítulo 13, versículo 17, que diz assim: Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aquele que nele crê não entra em condenação, mas aquele que não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Agora vamos em João capítulo 12, versículo 46 em diante, que diz assim também: Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as obedecer, eu não o julgo, pois eu não vim para o mundo para julgar, mas para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa julgará no juízo final. Bom, meus queridos, então sabemos que a morte de Cristo, ela garante verdadeiramente a salvação de qualquer homem que se arrepende e crê naquele ato na cruz. Mas antes de entrar nesse propósito, tem um exemplo no Antigo Testamento que fica em Números, capítulo 21, que Jeová enviou serpentes para o povo israelita, que estava em constante murmuração, a qual as pessoas foram feridas e foram salvas da morte, e outras morreram mediante as picadas no meio dessa praga das serpentes, nos dias de Moisés. Mas essas pessoas que se salvaram dessa praga, por mais machucada que estivessem, aceitaram a condição que foi dada, que era somente olhar para a serpente de bronze que foi levantada no monte. O ato de olhar para a serpente foi a única exigência feita naqueles dias, para qualquer pessoa que fosse. No caso, as pessoas que olhassem seriam salvas da morte, resultante às feridas feitas pela serpente. Não havia no meio delas algum privilegiado, ou que tinha habilidade, ou que era concedida por Moisés. Era somente olhar e ser salvo. Não era para alguns eleitos e outros seriam mortos. Então, qualquer um poderia olhar para a serpente e ser salvo. Qualquer um poderia olhar. Nada é mais fácil que olhar. Entenda agora, meu querido, aonde eu quero chegar. Deus tinha um propósito de ver um ato como sinal de fé daquele povo, pois quem não olhasse para a serpente de bronze não se salvaria da morte. Quando lemos o texto de João 3,16, isoladamente não percebemos que Jesus está falando daquele evento das serpentes abrasadoras. Jesus está explicando a Nicodemos isso. Ele entendia a linguagem de Jesus. Assim, Jesus Cristo lhe disse que importava a todos os homens crer, olhar com fé para a cruz e ver ali o trabalho do Cordeiro de Deus. Ele destruiu a serpente, isto é, quem olhar para a cruz não verá um Cristo derrotado, pois ele triunfou na cruz. Colossenses 1,15. Quem olhar para a cruz não verá um cordeiro morto, verá uma serpente morta hasteada na cruz. Aleluia! O Senhor Jesus Cristo a venceu lá na cruz. Bastava crer na sua obra efetuada na cruz. Como diz em João 3,15 ao 16, para aquele que todo crê, não pereça, mas que tenha vida. Ninguém foi privilegiado para ser salvo, meu irmão. Na casa de Rabi, qualquer um que entrasse seria salvo. Ele não morreu por alguns privilegiados. Ele morreu por todos e se importa que todos os homens sejam salvos. Não há como falar da salvação sem associar os sonhos, planos e atos divinos com a reação, perseverança e fé dos beneficiados que somos nós, humanos. Olhar para a cruz, verá um ato divino
e humano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A salvação providenciada pelo Pai por meio da redenção cabal efetuada pelo seu Filho não se efetiva sobre um beneficiado, mas sim pela fé no Salvador dos pecados. Ninguém será salvo por causa da abstinência dos seus pecados, mas qualquer um poderá ser salvo pela fé no pagamento da nossa culpa e por causa dos nossos pecados passados, presentes e futuros, efetuado por meio de nosso Redentor eterno, o qual efetuou uma eterna redenção para nós. Esta fé tem que ser comprovada, meu querido. Ela tem que ter a sinceridade de um homem em qualquer circunstância, mesmo no erro, e a razão pela qual Deus vê e providencia um meio e a oportunidade para a salvação do homem. Em qualquer lugar, mesmo nos lugares mais inópitos, assim como aconteceu nos dias daquele etíope, como aconteceu com Saulo, como aconteceu com Cornélio, e como acontece com qualquer outro homem na terra, em qualquer lugar, no tempo e da história. Aleluia! A morte de Cristo libertou não somente os vivos e ímpios do poder do pecado, como também libertou os justos do poder da morte, pela condenação que receberam ao terem sido condenados biologicamente em Adão, quanto este pecou naqueles dias. Pois esses justos, custodiados no seio de Abraão, no departamento A do Hades, criam que no futuro um Redentor lhe seria enviado até aquele paraíso no Hades. Como diz lá em Jó 19:25, pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele pagou todos os escritos de dívida que eram contra todos os homens pecadores, sem exceção, e libertou da condenação da morte a todos os que foram condenados em Adão. Então, meu querido, devemos buscar e conhecer e se apoderar dos nossos direitos dessa redenção. Assim como fez a rainha de Sabá. Ela veio conhecer o Deus que estava no nome e na vida de Salomão. Esse texto fala lá em 1 Reis 10:1. Devemos ouvir e crer pela fé na pregação do Evangelho, a qual produz a revelação da palavra, o milagre, desperta o sentimento de arrependimento e o desejo de conversão que leva o pecador a aceitar o apelo feito na oportunidade, ocasionada pelo Espírito Santo, que providencia um meio a essa pessoa. Na hora da pregação, que é revelada a obra divina e acaba convencendo o pecador dos seus pecados, bem como da justiça e do juízo, João 16:8. Então, assim desperta e dá-lhe uma oportunidade e o assentimento de decidir o apelo da fé para salvar a sua alma, que é o principal que Jesus quer. Aleluias! Eu deixo esta mensagem para os meus queridos irmãos. Paz seja convosco.